O amor é uma semente de uma flor que brota na gente pra cuidar com muito carinho assim, com paixão e com amizade, com paixão e cumplicidade, coração fértil como um jardim. O amor, esse desafio quando for o tempo de frio e você chega até pensar no fim. É só crer e ter esperança, depender como uma criança de quem fez tudo desse jeito assim. Essa flor, um fracasso certo para quem der uma desperto e querer, sem trabalho só prazer, se envolver e covarde ausente não investir, que ego impaciente infeliz, assim a flor não vai viver. É só muito amor pra ouvir a Tamires cantando. Gente, é sobre o amor o capítulo de hoje. E se você ainda está assistindo esse vídeo é porque você tem muito amor na vida de parar pra me ouvir tocando violão. Deixa eu deixar ele aqui. Para explicar para quem caiu de paraquedas, né? Para você que caiu aqui de paraquedas, nós estamos estudando o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e o livro reescrito Problema do Ser, do Destino e da Dor, um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor, 100 anos depois que vários autores se reuniram para poder escrever. E hoje nós estudaremos o capítulo sobre o amor, que quem reescreveu foi a Maria Eduarda Vidal. Maria Eduarda Vidal, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. E depois de muito amor para me ouvir tocando violão, né? Gente, eu tô tão desatualizada, destreinada. Faz tempo que eu não pego, ainda tive que cortar minha unha menor. Teve uma época da minha vida que minha unha quebrava muito. Aí agora ela não tá quebrando tanto, ela tá ficando grandinha até. Mas não consigo tocar violão com unha grande. Eu tenho que ver cursos aí na internet de mulheres com unha grande que conseguem tocar violão. Porque a unha atrapalha a outra corda, assim. Aí tive que fazer uns ajustes aqui para conseguir tocar. Eu tentei com a unha grande, não consegui. Eu falei, nossa, fazia tempo que eu não tocava, porque eu percebi que eu nunca tinha tentado tocar com a unha grande. E eu vou trazer um trechinho aqui do livro antigo do Leon Denis, que eu me identifico muito com a fala que está aqui e já vou explicar por quê. E ele diz o seguinte: ó homem, procura em volta de ti as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados, associa as forças e as almas, trabalha para ser edificada a alta cidade da paz e de harmonia, que será a cidade de amor, a cidade de Deus. Ilumina, levanta, purifica. Que importa se riam de ti? Que importa que a ingratidão e a maldade se levantem na tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa. Ainda que colha espinhos e silvas, continua sua obra, porque esse é seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. Esse era um dos motivos que eu não falava de amor. As pessoas, quando escutam falando de amor, ficam rindo, né? Aquela coisa, tá falando de amor, coisa chata. E a gente se importa quando as pessoas riem da gente, a gente se importa com a ingratidão e com a maldade que está na nossa frente, quando a gente não se sente amado.
pelo Pai, não se sente amado, não sente o amor de Jesus, por exemplo. Ah, quer dizer que eu não vou ver a ingratidão, não vou ver a maldade que está na minha frente? Claro que eu vou ver e a gente está aqui para mudar todo esse contexto. Mas a gente só consegue mudar a ingratidão que vem de dentro de mim. Eu só consigo mudar a maldade que vem de dentro de mim. A partir do momento que eu vou mudando tudo de difícil, de ruim, de baixo que vem de dentro de mim, essa energia se reverbera e eu consigo mudar o contexto, porque eu já não faço mais. E ao as pessoas terem contato comigo, já não sentem necessidade de brigar também, porque eu não estou na energia de briga. E isso vai se reverberando. Então, essa seria o ápice aí, né? Onde nós gostaríamos de chegar com relação a todas as pessoas, a toda a sociedade. Quando eu falei eu aqui, é porque eu tô nesse movimento, viu? Não quer dizer que eu consigo fazer isso dessa forma como eu tô falando, não. E eu trouxe duas partes aqui do livro que, para mim, é o resumo de tudo e deu uma sintetizada. Que uma das coisas que Leon Denis fala é que são necessárias a sabedoria e a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento. E se a gente fizesse o caminho pelo amor e pelo sacrifício, a gente chegaria lá num pulo com um único bater de asas. Eu sou uma pessoa que dependo muito ainda, tenho uma necessidade muito grande de alcançar esses altos voos do pensamento através da sabedoria ou através da ciência. Agora eu estou começando a sentir um pouquinho mais que essa resposta do amor e do sacrifício, e que eu falei, né, no vídeo passado, que ficou mais claro para mim esse sacrifício de sacrificar a nossa parte egóica, o nosso eu egóico, aquilo que não é necessário para a gente, não é deixar você de lado, é deixar o que é de ego de lado. Agora eu estou conseguindo entender isso, já não sinto tanta necessidade de tantas informações através da ciência, dos conhecimentos, porque a gente consegue acessar muito mais as nossas capacidades de pensar através do amor e do sacrifício. E, gente, não tem outro caminho para entender isso, para sentir isso, a não ser vivendo, e fazendo, e vivendo. Se você que está assistindo isso daqui tem muito medo de errar, tem muito medo de falar de religião, de amor, de espiritualidade, eu sugiro que você continue buscando as causas internas disso, além desses vídeos, através de terapia, de sessões de práticas integrativas hoje, que é através da medicina germânica, da constelação familiar, da microfisioterapia, da homeopatia, da acupuntura, companhia limitada. Porque essas práticas, elas alcançam ou buscam olhar o ser integral, que quando a gente vai em práticas tradicionais, a gente fica muito focado na física, na química, e aí fica difícil da gente entender algumas dificuldades que a gente tem, alguns medos que nos impedem de avançar. Então continue nessa busca, porque assim que você começar a sentir que você é amado, independente do que você passou com seus pais, independente dos problemas familiares que você tem, independente se o seu contexto de trabalho é difícil, se você sente esse amor, além disso, esse medo do julgamento, esse medo do falar de coisas envolvendo espiritualidade, envolvendo amor, ele vai diminuindo cada vez mais. E se a gente não fala de amor com os nossos pares, gente, de uma forma transparente, sem medo de julgamento, como que a gente vai sentir os resultados desse amor? Que eles são mais rápidos do que a sabedoria e a ciência. Como que a gente vai sentir? Se a gente não está praticando isso, né? E ele coloca aqui que quando a gente vai por esse caminho do amor, do sacrifício, nos dá
uma impulsão para a gente conseguir conquistar a paciência, a coragem e a benevolência. Que em resumo aí seria os nossos principais problemas no dia a dia, né? Então, se você tem paciência para conversar com alguém, aí a gente está falando aqui do outro caminho, né? Que seria a sabedoria e a ciência. Se você tem paciência ou busca, né, esse caminho da paciência para conversar com alguém que não tem o mesmo conhecimento que você, que defende ideias diferentes de você, a gente já tem menos dores, menos sofrimentos nesse processo, né? Se eu tenho a coragem de ir atrás daquilo que eu acredito, de viver o amor em sua plenitude, eu já diminuo também os sofrimentos nos nossos processos do dia a dia e a benevolência, né? Ter benevolência com as suas dificuldades, com as dificuldades de quem está do seu lado e todas essas virtudes que a gente precisa para poder caminhar, que ele chama aqui de virtudes fortes e suaves. E um outro ponto aqui que eu acho que também dá para resumir todo o conteúdo do amor para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, é que ele fala que o calor do amor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo e do ódio. Vou repetir, fecha os olhos e escuta a energia dessas 3 palavras: dúvida, egoísmo e ódio. Respira fundo, solta o ar, fecha os olhos de novo e sinta a energia das outras 3 palavras: paciência, coragem, benevolência. É como se a gente utilizasse essas 3 primeiras ou todas as outras virtudes do suaves, né, que ele chama, para superar a dúvida, para superar o egoísmo, para superar o ódio. Gente, eu só tenho dúvida quando eu tenho dificuldade de entregar. Eu tenho muitas dúvidas, Tamires Cortar, porque eu tenho dificuldade de entregar. Tudo eu questiono, tudo eu quero saber mais, tudo quer ter uma prova. Tenho uma dificuldade de entregar para Deus. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esses estudos aqui. Exatamente por isso. Mas se eu já entendi que essa é uma necessidade minha, não adianta eu deixar de lado, como se, que eu escuto muito, né, das pessoas. Ah, porque o foco não é o conhecimento, tá mesmo? O foco é o sentir. Tudo bem, eu já entendi que o foco é o sentir. Eu estou buscando esse caminho através do conhecimento, porque o conhecimento para mim é muito importante. Tipo assim, sabe? É algo assim muito vital para mim, essa questão do conhecimento. Então, se eu deixar esse caminho de lado, é como se estivesse faltando alguma coisa. Esse autoconhecimento que a gente busca, né? Para a gente entender aquilo que é forte para a gente nessa reencarnação. Porque todos nós temos o dever de evoluir, a gente já falou de dever aqui, temos. Mas para cada encarnação a gente tem focos específicos e você consegue perceber isso desde a sua infância, sua adolescência, todos os caminhos que a vida foi te colocando com relação ao trabalho, relacionamento, dificuldades. Você consegue perceber isso. E se isso não for claro para você, você tem dificuldade de focar nas coisas que você faz. E quando você deixa de fazer aquilo para o qual você veio fazer mesmo, que você ainda não sabe, né? Quando você deixa de fazer, você tá sempre numa sensação de vazio. Ai, eu trabalho, mas parece que meu trabalho não preenche. Ai, parece que meu relacionamento não preenche. Não preenche, porque tudo isso é externo. O que vai preencher é a hora que você atender internamente aquilo que você veio fazer. Se você não assistiu os vídeos desde o início, volta lá para trás, que tem os vídeos que eu passo a tarefinha para descobrir o papel dominante, para depois entender a sua missão, para você saber colocar isso em prática no seu dia a dia. O Denis, ele traz a ideia de que o amor na Terra
a gente vê ainda como esse impulso de unir-se a outra pessoa. Apenas, né? A gente vê como esse impulso aí. Mas, dentro dos estudos da espiritualidade científica, o amor é esse princípio da vida universal. E aqui eu trago uma referência lá no Velho Testamento, quando está fazendo o processo de criação ali dos 7 dias de Gênesis, que o tempo todo, assim, desde o primeiro dia, e Deus fez e viu que era bom, e Deus fez e viu que era bom, então, criou o dia, os céus e a terra, separou as águas de cima das águas de baixo, criou os luzeiros, criou os animais, e Deus fez e viu que era bom. E quando foi para o homem, não tem essa expressão, e Deus fez, porque já tem um sopro divino ali, né, que Deus tirou da Adamá, da terra, e soprou. Ele colocou a sua essência divina no que era da terra, né? Então é a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Tudo que não é Deus, que não é Espírito, é matéria. Ou tudo que não é Deus, que não é matéria, é Espírito. O Espírito não é matéria. Então nós temos dentro de nós, porque dentro desse corpo tem nossos corpos espirituais, né, que não é considerado só o perispírito, e tem essa essência divina, que é o nosso espírito. E que muitos autores falam que tem dentro de nós um impulso para o amor, um impulso para o bem, essa essência divina que está dentro de nós. E nós estamos banhados nesse amor de Deus, que seria o fluido cósmico universal, seria essa energia que a gente está começando a perceber um pouco melhor com as partículas subatômicas. Teve um outro vídeo que eu mostrei aqui, aquela manta, né, aquela malha assim que se sabe que existe no universo e dependendo da densidade do planeta ela se deforma. Então a gente está dentro de uma energia que a ciência não consegue pegar, ainda não consegue apalpar, mas que os fluidos eletromagnéticos, a gente começa a perceber que através do som, do ar, né, a gente consegue transmitir muitas coisas. Então a gente está no meio disso, que dentro desses estudos da espiritualidade científica, acredita-se que se chama de fluido cósmico universal, que é de onde saem todas as criações. E esse fluido que vem de Deus, ele é amor, né? Leon Denis fala que é por ele que Deus atua no mundo. É por esse princípio, é por esse fluido que Deus atua no mundo. Através do amor, gente, através do amor, Denis nos informa que esse movimento do amor é o que vai provocar na nossa alma as primeiras ideias, os primeiros lampejos ali de altruísmo, de piedade e de bondade. É como se a gente precisasse amar primeiro, começar o movimento do amor para a gente entender o que é o altruísmo, para a gente começar a sentir a piedade, para a gente começar a aplicar a bondade, não ao contrário, né? Como a gente imagina. E através do amor, a gente vai ver alargar cada vez mais os nossos círculos, né, das nossas sensações, que é muito além do que os nossos 5 sentidos, muito, muito além. Todas as percepções que a gente tem, que não é só pela visão, não é só pelo olfato, não é só pelo tato, não é só pela audição e não é só pelo paladar. Tem muito mais percepção aí, que através do amor a gente vai sentindo cada vez mais, né? E ele chama a atenção para algo que, se a gente for parar para raciocinar, cara, faz sentido, né? Porque ele fala assim, se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Lembra das categorias de espíritos que eu expliquei em vídeos anteriores? Então, tem pessoas que não entendem um pouco, ou não estudaram, ou não concordam mesmo. Vou colocar aqui pessoas que não concordam, já estudaram as leis espirituais e não concordam
da doutrina dos espíritos colocar Jesus num patamar muito elevado de outras pessoas que já passaram na Terra. Mas é porque dentro dessa teoria espírita, Jesus é o único que chegou nesse patamar crístico que nós conhecemos. Nós, que já esteve presente aqui na Terra. Existem inúmeros outros espíritos crísticos? Sim, porque Jesus é o governador da Terra, ele só é o governador da Terra. Agora, tem o governador do Sol, tem da Via Láctea, tem de outros sistemas. Quando ele veio, alguém teve que assumir a posição dele. Então, tem inúmeros outros. Mas os outros que vieram na Terra ainda não chegaram nesse patamar de espírito crítico. Então, por isso que a gente ainda utiliza, e não sei até quando utilizaremos, como maior referência Jesus. Como maior referência. Mas a gente deve caminhar para o quê? Para Deus, que está dentro de nós, que está presente em suas criações, né? E nós somos uma das suas criações. É através de Jesus que a gente vai acessar esse amor. Porque ele, teoricamente, seria o modelo e guia. O modelo das ações, o modelo da não briga, né? De tudo o que passou. De abnegação, de humildade. E aqui a gente poderia fazer uma aula só para falar de Jesus e suas profundidades, né? Não foi pela ciência e nem pela arte da oratória, foi pelo amor que Jesus ganhou esse espaço entre nós até hoje, né? E não importa tudo o que nós já fizemos com o nome dele, que nós já erramos por causa dele e que a gente queira se afastar dele, ainda assim, o cristianismo foi o que mais tomou força no decorrer dos séculos aí da história. E quando a gente estuda mais informações dos nossos vínculos com o sagrado, a gente vai vendo conexões entre Jesus e o Velho Testamento, por exemplo, entre Jesus e a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos cita Jesus, Jesus que cita o Velho Testamento. Dentro do Velho Testamento a gente vê sinais de muitas práticas anteriores ao Velho Testamento, com relação à natureza, com relação aos gregos, por exemplo, Sócrates, Platão, né? A gente vai vendo um espírito de sequência que existe nas leis da natureza e que estão aí até hoje por conta do amor. Porque o amor supera qualquer uma das dificuldades. E quando você se sente amado, você supera qualquer uma das dificuldades que você tenha. Vai doer pra cacilda, você vai achar que o mundo vai acabar, mas passa. Passa quando você deposita a sua confiança nesse amor, de que tem alguém acima de tudo que vai te acolher apesar de qualquer coisa. Gente, sentir isso é muito bom. Eu já disse aqui em outros vídeos, quando que eu comecei a sentir isso foi num vídeo especificamente da irmã Aila com o Haroldo no curso de Gênesis. Eu já vinha assistindo, já vinha fazendo outras coisas, então foi só esse vídeo que teve a capacidade de causar isso em mim? Não. Mas naquele dia, por conta de uma fala da irmã Aila, que eu não sei dizer, eu já assisti o vídeo de novo, eu não sei especificamente dizer o que foi, sabe? Mas eu tive um ímpeto de amor, assim, inexplicável. Inexplicável. Depois disso aconteceu uma outra vez, ouvindo a Sheila Passos de Belo Horizonte, sobre o processo da evangelização de bebês. Esse eu lembro. Como que foi bem concatenado, assim, pelo menos no Brasil, de alguns evangelizadores começarem a trabalhar com bebês sem um falar com o outro. E depois o negócio foi tomando corpo, e aí a gente viu que tinha mais pessoas fazendo isso no Brasil. E como que existe uma ordem, gente. Para mim é muito difícil desconsiderar isso tudo. Eu sei que crença é algo muito forte, a gente vai mudando no decorrer do tempo, mas até hoje, essa ideia dessa concatenação, de que está tudo muito perfeitamente conectado, para mim é muito difícil pensar diferente disso ainda. Não sei se eu vou mudar de opinião, mas eu fico vislumbrada
com essa sincronicidade que Jung fala, né? Como que as coisas se encaixam da forma como devem se encaixar para o bem, para o belo, para o amor. Aqui, Denis traz 3 palavras com relação à alma que eu achei que tem muita correlação com o que o Décio Iandoli já trouxe no estudo dele da alma ao corpo físico, porque eu não sei se ele tirou desse trecho, desse livro, mas pelo menos a gente vê informações se concatenarem aí, né? Ele fala o seguinte: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Todo o poder da alma, e a gente sabe que alma, considerando em doutrina espírita, é o espírito encarnado, né? Então, a alma que está dentro aqui de você encarnado. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Querer, eu quero. Saber, eu sei. Amar, eu amo. E o Décio Iandoli, ele traz 3 filósofos que seriam a base, né, para a gente entender essas leis para a nossa saúde física e espiritual, porque o Décio Iandoli fala muito sobre isso. Só que ele traz uma ordem um pouquinho diferente. Que Denis colocou, né, querer, saber e amar. O Décio Iandoli, ele organiza com René Descartes primeiro, que ele fala do penso, logo existo. Então, o penso, logo existo, a gente poderia se conectar ali com o saber, né? Saber. Aí ele traz Arthur Schopenhauer. Então, a gente chegou numa fase de mundo que a gente começou a entender que quando eu penso, eu existo. Não é quando eu apenas estou unindo o espermatozoide com o ovócito que eu existo. Quando que é vida, né? Que ele está ali definindo vida. Quando que é vida? Penso, logo existo. Eu preciso pensar para existir. Ou seja, se depois que eu morro eu continuo pensando, então eu continuo existindo. Ó. Quando eu estou em coma, eu continuo a observar as coisas do meio, porque depois eu dou relatos disso, então eu estou existindo, mesmo em coma. Depois disso ele fala que a gente avançou um pouquinho. Ah, mas não é só penso, logo existo. Arthur Schopenhauer traz quero, logo existo. Quero. Querer já tinha aparecido aqui com o Denis. Por último, o Denis traz o amar, né? E Décio Iandoli ele traz com o ame-te gozo ame, que é escolho, logo existo. Para você amar, você precisa escolher. Você precisa escolher amar. E você? Está escolhendo amar? Ou está escolhendo a impaciência? Ou está escolhendo a ignorância? Ou está escolhendo a agressividade? Porque são escolhas, gente. São escolhas. Ah, Tamires, mas aí você entrou em ponto aí que é difícil da gente deixar de ser agressivo, é difícil da gente deixar de ter impaciência. Só que é o seguinte, aí a gente vem com o espírito de sequência. Se a gente considerar uma vida só, fica muito difícil de entender isso daqui. Em algum momento, a gente escolheu não amar. A gente escolheu se afastar de Deus. Em várias vidas que a gente já passou, a gente escolheu crucificar o povo. A gente escolheu escravizar o povo. A gente escolheu esquartejar o povo. Então, assim, se hoje você tem impaciência com uma injustiça, com uma agressividade, olha para a injustiça que está dentro de você. Se você ainda não tivesse essa injustiça, você não teria essa impaciência. Porque você entende o processo do outro, você acolhe em primeiro lugar. Entende? Então, eu consigo escolher hoje pelo amor e deixar a impaciência de lado, deixar
a raiva de lado, deixar a agressividade de lado, eu consigo. Vai ser em todos os momentos do meu dia a dia? Não sei, porque vai depender da sua evolução. Eu não sei quem está aí do outro lado ouvindo. Mas a maioria de nós, no planeta, nessa fase de prova e expiação que nós ainda estamos passando para a regeneração, quais são as características? O mal predomina. Então, se a gente não entende dessas características espirituais, fica injusto o processo, fica sem entender. Então, se eu sei que nessa fase do planeta eu saí numa fase de planeta primitivo, entrei em prova e expiação, mais ou menos ali quando Jesus veio. Aí Jesus nos trouxe um modelo que a gente foi conseguindo deixar um pouco as nossas atrocidades de lado. Mas ainda no planeta de prova e expiação, o mal predomina. Então a maioria de nós vai conseguir escolher o amor 24 horas por dia? Não. Ponto. Então por que você está impaciente com o outro que não escolheu o caminho do amor? Se você também não escolhe. Por quê? Porque dentro de você ainda existe essa raiva, esse ódio, essa agressividade. Então foca em você. Foca no amor que vai sair de você. Qualquer amor que sair de você vai acolher qualquer coisa que tem fora. Qualquer coisa. E aí a gente vai tendo muito mais clareza do que grandes pensadores, grandes pessoas que já passaram pelo nosso planeta, que fala que a gente não deveria deixar com que nada de fora desequilibrasse a nossa paz interna. Porque o foco está aqui. Da mesma forma que é daqui que vai sair o amor, é daqui que vai combater o que tiver de fora. Que na verdade eu nem vejo mais como combater, viu? Eu já falei isso aqui algumas vezes também, mas a gente ainda repete. Ainda não fiz essa neuroplasticidade aqui pra mim. Porque se tá saindo amor de dentro, eu não tenho que combater nada de fora, ele vai acolher. É luz, o amor é luz. Que vai iluminando a causa de cada uma das coisas difíceis que tem de fora. Porque, gente, essa questão do amor como luz, como iluminar, é a mesma coisa de você ter um quarto bagunçado com a luz apagada, ou um quarto bagunçado com a porta fechada, ou um quarto arrumado com toda a bagunça dentro do armário. Em algum momento você coloca luz, então você acende a luz do quarto, você abre a porta e você vê, nossa, que zona que está aqui dentro. Na maioria de nós, nessa fase da vida, nesse momento de sociedade que nós estamos, a gente tem mais coisa escondida dentro de nós, mais coisas sem luz dentro de nós do que com luz. A partir do momento que a gente começa a colocar luz, a gente começa a ver, meu Deus, que zona é essa que está dentro de mim? Eu fico impaciente com cada coisa pequena. Eu fico com raiva com cada coisa pequena. Não precisa mais disso. Vamos arrumar a casa. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E quando você ilumina o outro, ilumina a dificuldade do outro, você consegue enxergar o contexto do outro. Nossa, agora eu entendo por que ele está agindo assim. Não é para justificar o erro, não é para justificar a maldade, não é. Mas aí você pega você que está julgando o erro e a maldade, coloca lá naquele corpo daquela pessoa, epigeneticamente falando, quimicamente falando, fisicamente falando, com tudo que ele viveu, desde a germinação dele, desde a concepção dele, da barriga da mãe dele. Dificilmente você faria diferente quando você entende o contexto. Dificilmente.
E a gente só faz isso, a gente só fala isso quando a gente não olha para o nosso processo. Quando a gente olha para o nosso processo, a gente vê que a gente cai nos mesmos problemas. Muito parecido, gente, muito parecido. Colocar o amor em primeiro lugar é optar pelo amor no seu dia a dia, optar pela paciência, optar pela benevolência, optar pela coragem de ser quem você é, com todos os defeitos que você tem. Porque acima de tudo você é amado. Tem aquela musiquinha, né, gente, que a gente conhece aí, mas que vem lá de Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Hoje eu tô exigindo amor de vocês, hein? Cantando mais de uma vez. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Você acha que a sua fé é fervorosa, religiosa, potente? Se você não tem amor, você nada será. Paulo de Tarso. E a Maria Eduarda, aqui no capítulo do Livro Novo, ela fala que, lamentavelmente, até o momento, não conquistamos maturidade moral para compreender o amor como um sentimento puro e divino, que nos conduz à ascensão espiritual e muito menos nos conscientizamos que somos espíritos perenes. Olha a questão da luz aqui. Colocar a luz para enxergar que nós somos espíritos perenes. Que os estágios terrenos são inevitáveis para o burilamento dos nossos deslizes espirituais rumo ao aperfeiçoamento moral e, consequentemente, espiritual. Você quer entender os estágios, esses estágios que eu estava falando aqui? Olha para a sua vida, quantos deslizes você já teve? Você não ia querer uma segunda chance dos seus pais, da sua família, né? As nossas vidas são várias e várias e várias e várias segundas chances que Deus nos dá, além de todos os dias, né? Cada dia é uma nova chance que nós temos para fazer diferente. A Maria Eduarda trouxe uma referência de André Luiz através de Chico, que eu achei fantástica, que fala que André Luiz nos alerta que o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito o que o amor pode sempre. Aí ela está puxando uma referência, né, para corroborar com o que Leon Denis já tinha falado lá, do conhecimento, da sabedoria. Ele fala que o amor ilumina e a sabedoria sustenta. O amor ilumina, a sabedoria sustenta. Tudo é amor. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Gente, o que seria de nós sem os processos religiosos que nós buscamos? Olha como que instintivamente tem dentro de nós essa necessidade de buscar Deus, porque não teve nenhuma civilização, desde que nós deixamos de ser nômades, que a gente não busca Deus em algum rito sagrado. Historicamente, isso mostra os documentários históricos. Nenhuma. Então, como a ciência ainda não comprovou Deus, não sei se a gente vai comprovar enquanto encarnado, e a filosofia questiona processos que acontecem no nosso dia a dia, e se a gente não tivesse feito o movimento de buscar Deus instintivamente, né, e que hoje se chama de religião? Como que a filosofia questiona isso? Fico pensando comigo. Então a gente precisa desse tripé ainda, né? Até onde a gente entende ciência, filosofia e religião. Até a gente entender que a religião, dentro de que alguns estudiosos falam, vai ser o amor, né? Daqui a pouco. Porque a gente não vai precisar mais dessas religiões terrenas de nos religar a Deus, porque a gente já vai estar ligado de novo. Não precisa mais.
diariamente em qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai estar ligado a Deus. Será essa última religião aí, né? E para finalizar, ela traz uma referência de Santo Agostinho, que está referenciando a fala antiga de conhece-te a ti mesmo. E ele ainda traz o seguinte: o sábio espírito ainda nos adverte: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Puxa vida, gente, como a gente já errou nisso de definir o que é mal e o que é cura, né? Ai, meu Deus, quantas práticas a gente já fez. Porém, contudo, entretanto, todavia, era, como já disse Denis aqui em outros capítulos, era o nosso balbuciar, era o nosso engatinhar para definir bem e mal. Não vamos focar o tempo todo que a gente errou com a religião em certo e errado, em bem e mal, e agora a gente tem que se afastar da espiritualidade. Não. Era a nossa forma de começar a entender as coisas. Mas quando a gente se afasta de Deus, se afasta do amor, a gente vai entendendo no dia a dia aonde que foi que a gente errou, qual o mal que precisa ser curado. E como que a gente expressa o bem ou o mal. Onde que o nosso espírito está? Dentro de um corpo físico. Se você expressa o bem e o mal através do seu corpo físico, o que a gente tem que curar? A dor e a doença. E aqui a gente conecta todo o conteúdo do problema do ser, do destino e da dor. Tudo o que aparecer no nosso corpo como sintomas de doença é só o corpo buscando um equilíbrio que foi perdido. Esse equilíbrio foi perdido em algum momento que a gente se afastou do amor, se afastou de Deus, causou tensões, fugiu do dever de algum órgão por conta de raiva, impaciência, ódio e companhia limitada. Então, tudo o que é de comportamento, de emoção, de sentimento, vai ser vivido através do nosso corpo. Então, é através dessa forma de expurgar que a nossa alma, o nosso perispírito vai evoluindo. Através disso. Se a gente começar a olhar assim para as dores e para as doenças, nossa, mas como a gente vai dar uma guinada na nossa qualidade de vida no dia a dia. E é para isso, né? Esses vídeos, ressignificando o seu movimento através da espiritualidade científica. Fiquem então com essa energia de amor para a semana de vocês, que vocês se mantenham nela o maior tempo possível e a hora que começar a perder de novo, busca outras ferramentas. Se é o estudo dentro da sua religião, se é a missa, se é a meditação, se é um momento com o seu filho, se é o observar a natureza, se é ouvir uma música, se é vir aqui assistir esse vídeo de novo. A gente precisa de lenha para manter essa chama acesa, a gente precisa semanalmente, diariamente, de oração, de comunhão com o divino que está dentro de nós, para manter essa energia de amor, senão a gente se distrai. Por isso, essa necessidade dessa religião semanal que a gente vai estar ali presente, faz os trabalhos que tem que fazer e que já fui chamada de beata várias vezes, hoje em dia eu já não ligo mais. Mas porque eu sei da minha necessidade, caso eu me afaste. Eu ainda preciso disso. Uma boa semana para você.